Aceite a paz, meus queridos e amados irmãos. Vou compartilhar com vocês uma belíssima palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que gostarem, se quiserem compartilhar, podem compartilhar. Amém? Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz em Números 22, no seu versículo 1, sobre Balaque envia mensageiro a Balaão. A Bíblia diz que os israelitas partiram e acamparam na planície de Moabe, a leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Cipó, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas, e os moabitas disseram ao chefe dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petuó, perto do rio Eufrates, no território de Amável. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora venho morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que, quando você abençoa alguém, este alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então o chefe dos moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem a Balaão. Balaão respondeu o seguinte: fique aqui esta noite, até amanhã. Eu contarei a você o que o Senhor me disser. Então o chefe dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, observando este versículo no seu texto e contexto, vamos poder entender que Balaque, segundo a Bíblia diz, que os israelitas partiram e acamparam ali na planície daquela cidade de Moabe, a leste ali do rio Jordão. Segundo a geografia, ela estava na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, segundo ali a geografia daquele local. E a Bíblia fala que quando o rei de Moabe, Balaque, porque Balaque era rei daquela cidade, era rei de Moabe, e ele era filho de Cipó. Conta-nos as histórias que ele era filho de Cipó. Quando ele soube de tudo que os filhos de israelitas haviam feito com os amorreus, ele ficou apavorado. Meus queridos e amados, observo esse texto, que Deus tinha prometido ao povo de Israel vencer os amorreus, os heteus, os efeus. Deus prometeu dar uma terra para eles. Porém, eles não estariam entendendo até então. Mas quando eles começaram a conquistar as terras, quando eles começaram a alcançar os seus objetivos, quando eles começaram a galgar e conquistar as promessas de Deus,
nós vemos que Deus começou a cumprir com aquilo que tinha prometido ao povo de Israel. Mas o que me chama a atenção neste versículo, nesse texto, é a passagem que narra a história deste rei que se apavorou, ficou muito preocupado, desespero entrou em sua vida, pois ele sabia que Deus tinha prometido uma vitória. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o desespero do meu inimigo, eu vejo o desespero do seu inimigo, eu vejo o desespero do inimigo do povo de Deus, porque eles sabem que Deus fez uma promessa, eles sabem que Deus tem um propósito, e quando os adversários eles sabem que Deus fez um propósito, eles não ficam em paz. Eles não ficam em paz. Por quê? Porque nós observando neste versículo que o rei daquela cidade de Moabe, chamado Balaque, ele estava desesperado, porque eles iam conquistar o que Deus prometeu. E a terra que Balaque estava, porém, ela ia ser conquistada, porque Deus já tinha prometido uma vitória. Muitas das vezes os inimigos, quando eles sabem que Deus tem um propósito na vida do homem e da mulher, eles têm medo de perder a sua posição. Eles têm medo de perder o seu lugar. Por quê? Porque eles sabem que Deus escolheu aquele que vem vindo, ou aquele que vem alcançando, ou aquele que vem agargando, ou aquele que vem buscando, ou aquele que vem conquistando. Os inimigos eles ficam apavorados, porque eles sabem que Deus é na vida daqueles que Deus faz promessa. E a Bíblia fala que o interessante é que aquele povo se desesperou tanto, que foram chamar Balaque, foram chamar Balaão, porque ele sabia que Balaão tinha o poder de abençoar e de amaldiçoar. Observando aqui no versículo 6, ele diz assim: eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo. O povo falando a Balaão. Eu te peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Olha o que o seu inimigo, muitas das vezes, o que o meu inimigo, o que o nosso inimigo, ele pensa. Ele sabe que o nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso, é um Deus forte, é um Deus criador do céu e da terra, é um Deus conquistador, é um Deus que quando fala, ele cumpre. Basta que nós fiquemos na posição, basta que nós fiquemos no querer, basta que nós fiquemos na perspectiva, esperança que vai dar certo, que vai acontecer, que o que prometeu é fiel para cumprir. O desespero foi tanto que chegou a Balaão, e aqueles homens desesperados, ele fala: vem, amaldiçoa esses homens para que eu possa derrotar, porque se você não amaldiçoar, eu não vou poder derrotar. Eles sabiam que eles não conseguiriam. Eles sabiam que eles não teriam êxito. Eles sabiam, eles tinham certeza que eles não conquistariam, que eles não teriam chance, que eles não teriam êxito. Sabe o que Deus aumenta a minha fé, aumenta a tua fé com esta mensagem? É você saber que o teu inimigo, ele não tem sucesso, ele não pode com o seu Deus, ele não pode com a promessa que Deus determinou sobre a tua vida. A Bíblia diz que o povo veio vencendo, os israelitas, ele veio vencendo os amorreus, os heteus, os afeus, os filisteus, eles veio vencendo, ele veio conquistando, eles veio gargando, ele veio ganhando campo, ganhando terreno, e cada dia crescia mais, e cada dia eles enfrentavam, eles derrotavam. Deus era na vida deles.
Muitas vezes o seu inimigo sabe que você já derrubou um, já derrubou outro, e o inimigo já mandou um para te derrotar e você está em pé ainda. O inimigo sabe que muitas das vezes ele mandou outro, mandou seus adeptos e você ainda está persistindo, está conquistando, está vencendo. Ele sabe que ele não pode. E muitas das vezes ele usa até... ele vai até ver se coloca um irmão ou uma pessoa, um homem de Deus contra a sua vida, como tentaram colocar Balaão. Tentaram colocar Balaão, porque Balaão era a pessoa que tinha contato com Deus. Balaão era um homem que tinha contato com Deus. A Bíblia fala que quando aqueles homens ofereceram dinheiro para Balaão, ofereceram tudo para Balaão ali, porém Balaão, a Bíblia diz que o Balaão falou, não, fica aqui essa noite, nós vamos orar. Olha só, então os chefes do Moabita ficaram com Balaão. Deus veio, aqui no versículo 9, Deus veio falar com Balaão e perguntou, quem são esses homens que estão com você? Deus começou a conversar com Balaão. Balaão respondeu no versículo 10, Balaque, o rei do Moabita, me mandou dizer que é um povo inteiro, saiu do Egito, espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá com ele agora e amaldiçoe essa gente, para que assim possa derrotá-lo e expulsá-lo. Aí no versículo 12, Deus disse a Balaão, não vá com eles, e nem amaldiçoa o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Oh, bendito seja o nome santo do nosso Deus. Meus irmãos, era tempo do povo de Israel ser abençoado. Quando é tempo do povo ser abençoado, Balaão não sabia quem era aquele povo que Balaque estava falando. Balaão não tinha noção, mas quando Balaão falou para o anjo, quando Balaão falou para Deus, Deus já falou para Balaão, não vá, porque o povo de Israel é um povo abençoado e você não pode amaldiçoar aquele que eu abençoei. Preste bem atenção, meus queridos e amados irmãos. O seu inimigo pode tramar propósito, pode tramar projeto, pode tentar usar outra pessoa para orar contra você, pode usar pastores para orar contra você, pode usar as pessoas para vir contra você. O inimigo pode colocar um contra o outro, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um projeto, quando Deus quer fazer, bendito seja o nome do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Ele vai ao encontro, ele vai às necessidades, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua glória, ele mostra que ele é Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, de manhã, no versículo 13, de manhã se levantou Balaão e disse ao chefe de Balaque que tinha enviado, volte, vai para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. O Senhor não está deixando, mas por que o Senhor não estava deixando? Porque o Senhor não podia ir contra a um mandato dele, não que Deus não tenha esse poder, Deus tem esse poder de mandar e desmandar, mas porém Deus já tinha um propósito na vida daqueles homens, Deus já tinha um projeto na vida do povo de Israel, como Deus muitas das vezes tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na tua vida, não é a mesma situação de Israel, quem sabe não é a mesma situação daquele povo de Israel que conquistou campos, terreno, não é a mesma situação, quem sabe a sua situação seja diferente, a ocasião seja diferente, os momentos sejam diferentes, as lutas sejam diferentes, o ano seja diferente, mas o Deus que falou com Balaão é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será eternamente. Tome esta palavra em tuas mãos, tome esta palavra como um avivamento, um renovo, um ânimo, uma determinação na tua vida, e tome posse disso. E se você quiser ler e reler este versículo de Números, você lê e relê, entenda e compreenda
o propósito e a maneira de Deus agir na vida daqueles que servem a Deus. Que Deus os abençoe. Compartilhe esta mensagem. Se você gostou, compartilhe. Seja muito edificante. Se edificou você, que essa mensagem possa edificar várias outras pessoas. Muito obrigado. Tenha um dia, uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Sou o irmão em Cristo, pastor Claudemir Santos Novas.